canal, ele vem bem a partir disso, assim, da curiosidade. Eu tive bastante influência de alguns canais de fora. Eu sempre fui um cara que, embora eu não tivesse afinidade com o inglês, eu sempre assisti canais de fora para tentar entender, por causa das diferenças da língua mesmo, em questões de, falando especificamente sobre rap, as questões de conexões que os caras fazem, de duplo sentido, de palavras que significam várias coisas diferentes na língua deles, né? Então eu sempre tive essa curiosidade de entender, então eu sempre acompanhei bastante canais de fora. E o canal, ele teve muita influência disso, assim, porque aqui no Brasil, na época, pelo menos, eu não via tanta gente fazendo dessa forma de querer a interpretação mesmo da música e de trazer as referências, a letra e tal. Era mais sobre ouvir e a reação que tivesse ali era isso, sabe? E como eu sempre gostei de falar sobre também, falar sobre, pô, você ouviu isso, isso aqui vem disso, eu meio que criei um canal e basicamente foi isso, assim, sabe? A princípio não foi exatamente o que eu fiz, porque eu tinha bastante vergonha, assim, de me expor mesmo, de botar minha cara, de aparecer e tal. Mas basicamente foi isso, assim, foi no último ano da pandemia, se eu não me engano, que eu criei o canal a primeira vez, mas o primeiro vídeo acho que só veio, assim, no início do ano seguinte, se eu não me engano. E aí, basicamente é isso, assim, ele surgiu numa questão bem de terapia mesmo pra mim, sabe? Pra ser sincero, porque a pandemia foi aquele período caótico pra todo mundo, né? Como eu disse, essa época eu morava ainda com minha mãe e minha avó, então eu tinha essa preocupação de eu ter que sair pra trabalhar, mas ao mesmo tempo de não trazer Covid pra casa e tal, esse tipo de coisa. Foi uma época da minha vida que eu tava bem pilhado, assim, de ansiedade, esse tipo de coisa. E eu criei mesmo como uma distração, sabe? Algo pra poder espairecer às vezes e tal. Gravava à noite ali depois do trabalho. E foi assim, comecei assim aos pouquinhos. E aí a galera foi curtindo, foi se relacionando. Eu não imaginava que fosse crescer, assim, da forma que tem hoje, assim, sabe? Da galera vir atrás mesmo, de procurar, de recomendar, né? Como foi o seu caso, assim, porque sempre foi algo muito pessoal pra mim, sabe? Bem particular mesmo, os temas que eu abordo e as músicas que eu quero tratar e tal. Então, foi bem espantoso pra mim ver que tinham pessoas se relacionando com o que eu falava e com a forma com que eu falava. E isso é bem legal do YouTube, assim, sabe?